Atenção, esse vídeo contém spoilers. Vamos ser honestos. Quando o Pluribus começou, a grande promessa era o tamanho da ideia. Uma mente coletiva, a junção que acaba com a guerra, a fome e o individualismo é o tipo de premissa de ficção científica grandiosa que quem gosta do gênero adora. Mas se aprendemos uma coisa, é que ideias grandiosas são fáceis. O difícil é fazer elas dizerem algo sobre nós. Os 2 primeiros episódios estabeleceram o tabuleiro, mas foi no terceiro, chamado Grenade, ou na tradução Granada, que a série finalmente mostrou suas verdadeiras cartas. E o que ela nos diz é desconfortável. Talvez o inferno não seja o outro, como dizia o filósofo Sartre, mas sim talvez o inferno seja um mundo onde só existe nós, um mundo onde ninguém jamais te diz não. O terceiro episódio é o momento em que a série para de ser uma distopia de ficção científica e se torna um estudo de personagem íntimo e sufocante. É o capítulo que solidifica Carol Sturga não como uma heroína, mas como uma anomalia necessária. Ela é a única pessoa infeliz em uma utopia de felicidade compulsória. E é aqui que a escrita de Gordon Smith, que dirige e é o responsável pelo roteiro desse episódio, brilha de verdade. Eles usam o absurdo como bisturi para dissecar a nossa realidade. A mente coletiva, ou os outros, não é uma ameaça no sentido tradicional. Eles não têm armas, não gritam, não impõem, mas sim pelo contrário. Eles são uma cortesia sufocante, uma prestatividade que se torna uma ameaça existencial. E este episódio é todo sobre Carol testando os limites dessa cortesia, só para descobrir que eles não existem. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos analisar o terceiro episódio de Pluribus. Então já deixa o like aqui no vídeo que assim você ajuda o canal. E também se inscreva e clica no sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveitando, me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. Vamos começar com o que acontece em um supermercado. E como tudo nesse novo universo, a cena começa com uma lógica impecável. Carol retorna à sua casa em Albuquerque e encontra seu supermercado totalmente vazio. Zócia, a personificação da mente coletiva, explica o óbvio. Eles estão consolidando recursos para centralizar itens úteis para a distribuição. E faz todo sentido. É pragmático, é eficiente, é o fim da escassez. E é exatamente por isso que é aterrorizante. A Carol que conhecemos, cuja identidade inteira parece construída em torno de sua dependência ranzinza, do seu direito de ser infeliz e de escolher seu próprio jantar congelado, não aceita. Ela exige que o supermercado seja reabastecido imediatamente. E em qualquer outro mundo, isso seria um capricho de uma Karen. Aqui é um ato de resistência. A resposta da mente coletiva é o que define o tom do episódio. Em pouco tempo, aparecem caminhões e trabalhadores, todos sorridentes, e reabastece o local com uma eficiência quase mágica. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Isso não é um serviço ao cliente, isso é uma demonstração de poder implícita. A mente coletiva, ao satisfazer instantaneamente o desejo mais trivial de Carol, está, na verdade, desarmando a sua resistência. É uma tática de asfixia psicológica. Eles provam que podem resolver qualquer problema logístico do mundo, desde a fome global até um corredor de cereais vazio. Mas o fazem de uma forma que esvazia a luta de Carol de qualquer sentido. A abundância nesse novo mundo é a arma mais potente. A série faz uma crítica implícita à nossa própria sociedade de gratificação instantânea. Se você pode ter tudo, a qualquer hora, sem esforço, o que resta do valor da escolha? O que resta da sua identidade? Ao satisfazer Carol, eles estão sutilmente dizendo: sua individualidade é fútil, seus desejos são apenas dados que podemos processar. É hora de se render. E o que Carol faz? Ela escolhe o jantar congelado, um símbolo de sua teimosia e recusa em aceitar essa nova realidade fácil e asséptica. Se a cena do supermercado foi uma demonstração de poder logístico, o clímax do episódio que dá nome a ele leva essa lógica ao absurdo existencial. E é aqui que o roteiro quase tropeça na própria missão, mas é salvo pela coragem de ir até o fim. Em um pico de frustração, testando os limites dessa obediência infinita, Carol pede uma granada de mão. É um sarcasmo, é a coisa mais irracional que ela poderia pedir. E a mente coletiva, sendo uma entidade de lógica pura e desprovida de nuances humanas como o sarcasmo, entrega a ela uma granada real.
E esse é o ponto de virada. A incapacidade da mente coletiva de dizer não, mesmo quando o pedido implica autodestruição ou dano a um de seus próprios membros, que são essencialmente eles mesmos, e revela a falha crítica em seu código. A diretriz central deles é a harmonia e a busca pela felicidade de todos, incluindo os imunes como Carol. No entanto, ao atender a um pedido que ameaça a vida dela e a deles, eles demonstram que a complacência superou o bom senso e a regra faça-a feliz tornou-se mais importante que o objetivo que é preserve a harmonia. A cena que se segue no hospital após o acidente inevitável com a granada é o ápice da análise. Carol, agora percebendo que descobriu algo, questiona um dos trabalhadores sobre a possibilidade de receber um tanque, uma bazuca e, finalmente, uma bomba atômica. A hesitação inicial do trabalhador é um dos grandes momentos do episódio. Você vê o conflito, o sistema entende o perigo, mas a diretriz é absoluta. A resposta é o inevitável. É o sim, se isso a fizer feliz. É nesse momento que Carol e nós entendemos. A individualidade irredutível dela não é a sua fraqueza, é a sua maior arma. A mente coletiva é um sistema de concordância total, um sim universal. A dissidência de um único indivíduo, por mais destrutiva que seja, precisa ser acomodada por eles. E isso muda toda a dinâmica do poder. Carol percebeu que a sua antipatia, sua infelicidade crônica, é o bug no sistema operacional da utopia. Mas se o episódio fosse apenas sobre esse jogo de lógica e poder, já seria uma ótima ficção científica. Mas o que o eleva, o que o torna realmente potente é o arco emocional paralelo, o luto de Carol por sua esposa falecida, a Ellen. O episódio abre com um flashback, 2617 dias antes da junção, em um hotel de gelo na Noruega. A cena é um contraponto temático perfeito. Ellen radiante e otimista, tentando fazer Carol apreciar a beleza das luzes do norte. E Carol sendo Carol, sempre cínica, reclamando e mais preocupada com o sucesso de seu livro do que aproveitar o momento. Esse flashback é fundamental e ele faz duas coisas. Por primeiro, ele desmistifica a memória de Ellen. O relacionamento delas não era uma utopia perfeita, era uma dinâmica real de amor imperfeito e esforço mútuo. A Carol sempre foi a parte difícil, a pessoa que sempre reclama e vê defeito, mas que Ellen amava apesar de tudo, e isso dá profundidade ao luto. Já em segundo, ela prepara o terreno para a maior violação da mente coletiva. Os outros, tendo absorvido as memórias de toda a humanidade, incluindo a de Ellen, tentam confortar a Carol usando essas lembranças, e a entregam um massageador que Ellen havia comprado secretamente, e é um dos momentos mais brutais de invasão emocional que se pode ter. Zossia explica o porquê da compra, a história por trás do presente. A mente coletiva não apenas sabe da dor de Carol, ela tenta curá-la com a memória roubada de Ellen. E é aqui que a luta de Carol se torna universal. A exigência dela é o coração do episódio. Ela grita, pedindo que tire a persona de sua falecida esposa de suas cabeças, que nunca mais a mencionem, e só ela pode se lembrar dela. Isso é a batalha pela privacidade emocional. O luto é, por definição, um processo individual, é um santuário privado, e ao tentar participar desse luto, ao tentar resolvê-lo como se fosse um problema logístico igual vimos ao mercado, a mente coletiva comete uma profanação. A memória de Ellen, que deveria ser o último refúgio de Carol, torna-se um domínio público, esvaziado de seu significado sagrado. E assim a série nos pergunta: o que é a essência do ser humano? É o direito de escolher? Sim, mas é também o direito à dor não compartilhada, o direito à memória não adulterada. E na sua busca por erradicar a infelicidade, a mente coletiva, sem querer, destrói a beleza e a complexidade do que significa ser humano. Tudo isso posto, é preciso dizer que nada disso funcionaria se a execução técnica não andasse de lado a lado. E aqui sentimos o peso do universo Gilligan. A direção de Gord Smith, um veterano de Breaking Bad e Better Call Saul, é o que impede esse navio conceitual de afundar no próprio absurdo. Smith usa uma estética que amplifica o silêncio inquietante e o isolamento. A cinematografia é cheia de contrastes, planos abertos e vazios do mundo pós-junção, que parecem limpos e seguros, contra os closes fechados e intensos no rosto de Carol, capturando cada expressão de sua guerra interna. Tem uma cena específica que é uma metáfora visual perfeita. A eletricidade é cortada em toda a cidade, exceto no quarteirão de Carol. A escuridão ao redor e a iluminação isolada da casa dela não é só um detalhe. É a série mostrando para nós que ela é a anomalia, o único ponto de luz, ou ironicamente de escuridão individual,
em um vasto oceano de conformidade. O silêncio. A cidade é silenciosa. Não há caos, não há trânsito, não há conflito. E esse silêncio é interrompido apenas pela voz suave e calma de Zossi ao telefone. A polidez excessiva deles é mais ameaçadora do que qualquer rosnado alienígena. E lá no final, quando a granada finalmente explode, o choque sonoro é brutal. É a quebra do ritmo lento e deliberado do episódio e serve como um choque de realidade para Carol. A ameaça não é só filosófica, ela é física e imediata. A imagem de Zócia ferida, mas ainda sorrindo e tentando ser prestativa, é uma das coisas mais perturbadoras que a série fez até agora. O terceiro episódio é um daqueles que exige reflexão. Ele não entrega respostas fáceis, mas aprofunda o mistério. Se a felicidade é universal e obrigatória, a infelicidade de Carol se torna um ato de resistência. A série questiona se uma vida sem dor, sem luto e sem o direito de dizer não é de fato uma vida humana. No final das contas, o título é uma figura de linguagem perfeita. Carol Sturka é a granada. Ela não explodiu o mundo, ela explodiu a ilusão de perfeição do coletivo. O episódio, ao transformar a protagonista, ela deixa de ser apenas uma sobrevivente ranzinza e se torna uma dissidente da utopia. Ela descobriu o bug, e aqui fica talvez a única ressalva que esse episódio pode deixar. E é uma ressalva boa. A série agora tem um desafio gigantesco pela frente. Granade funciona tão bem em estabelecer essa falha no sistema que o futuro de Pluribus dependerá inteiramente de como a Carol irá utilizar essa falha. Ela tem o poder de exigir qualquer coisa, de um sanduíche gourmet aos planos de assimilação da mente coletiva. E a ironia é que no mundo de felicidade universal, a pessoa mais infeliz se tornou, sem querer, a pessoa mais poderosa do planeta. E assim, o episódio estabelece Carol não como uma heroína, mas como um agente do caos necessário, cuja função é reintroduzir o atrito e a incerteza em um sistema que se tornou estéril pela perfeição.